Porque hoje emagrecer está muito fácil. O que é a questão hoje é como você emagrecer e manter a firmeza e a naturalidade da pele. Muito prazer, meu nome é Annelise, sou CEO da Quality Manipulação. Estamos aqui para mais um quadro do Quiz. Junto comigo está o André, que muito mais que meu marido, é meu companheiro de vida. Estamos nessa jornada magistral há mais de 20 anos. André é farmacêutico e CEO da Quality Manipulação. E hoje, para bater um papo muito gostoso com a gente sobre emagrecimento e cuidados com a pele, está o Dr. Luiz Fittipaldi. Muito prazer, doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja Prazer é meu. Se apresente um pouquinho para gente, fale um pouquinho de você. Hã, as pessoas costumam se apresentar, né, se qualificar com aquilo que elas fazem. Eu acho que antes de qualquer coisa eu prefiro falar de mim, assim. Então eu sou o Luiz Fittipaldi, na verdade, sou casado com a Thaís, que é minha esposa, a gente já está junto há 20 anos, agora acabamos de fazer 10 anos de casado, e é a pessoa que me apoia em tudo e que me acompanha em toda essa jornada e a gente está crescendo junto. Sou pai da Luísa, que vai fazer 5 anos daqui um mês certinho, dia 2 de julho, e é uma criança que foi muito desejada e por quem a gente faz tudo, né, e a gente se Dá sentido. dedica que dá sentido para tudo aquilo que a gente faz, de sair cedo, voltar tarde. Às vezes a gente se sente até um pouco culpado de não participar tanto, porque o trabalho consome um pouquinho, mas a gente tenta, fazer umas pequenas viagens e ficar o máximo de tempo junto. E falando da parte profissional, né, então, hã, que daí sim, né, o que as pessoas acabam se definindo, e que eu acho que é a segunda parte do Luiz, né, que daí sim eu sou o doutor Luiz, que trabalhou por bastante tempo aqui na Unimed, em Rio Claro, depois de formado, fazendo plantão, e ali eu conquistei bastante conhecimento e talvez a confiança das pessoas, né, da cidade. Então, desse momento para frente, eu comecei a atuar na clínica em 2015, lá na Clínica Fittipaldi, né, que sou eu e minha mãe, que é um exemplo para mim e que também é dermatologista e que me ajudou muito nesse início. E eu acho que o principal de tudo é que ela me ensinou mais do que a parte técnica, né, porque a parte técnica a gente aprende em vários lugares, mas é como atender os pacientes e enxergá-los como seres humanos, como a pessoa que está por trás daquele problema, que está buscando melhorar, e eu acho que isso é o que o médico deveria ser Genial. sempre. Doutor, o uso das canetinhas emagrecedoras aumentou muito no Brasil. O ano passado foi assim, teve um crescimento de 88%. E por isso que eu falo que hoje emagrecer está muito fácil. Porém, o emagrecimento a gente sabe, né, causa a flacidez, perde o vício da pele e tal. E como que o doutor consegue conciliar esse emagrecimento tão assim, hoje é muito mais rápido, né, Hum. com essa recuperação da pele, Fisionomia. da fisionomia, Ficar isso, envelhecido, né, ou aquele ficar manter a envelhecido. harmonia, né. Exato. O mundo ideal seria que no processo de emagrecimento, as pessoas já começassem a fazer os procedimentos e tomar aquilo que precisa ser tomado, né, por via oral e aplicar os produtos na pele. Já durante o processo, não esperar vir a flacidez para depois começar, né. Mas muitas vezes a gente acaba pegando esse paciente que já emagreceu. E o que é mais preocupante, na minha opinião, é assim, né, hoje as pessoas tomam as medicações sem orientação, elas conseguem comprar, por mais que a gente saiba que não é permitido, mas traz do Paraguai, manda fazer não sei aonde, e isso acaba tendo um reflexo nessa questão da flacidez, porque não é só a pele, né, tudo começa lá de dentro. Então, assim, uma reposição das proteínas, né, ter uma meta proteica diária, utilizar um colágeno oral que vai ajudar também a melhorar essa firmeza da pele. Então, eu acho que a caneta é fantástica, né, os medicamentos É, são o que eu costumo fantásticos. dizer é assim, a caneta emagrecedora veio para ajudar e pronto, Exatamente. porque o que a gente quer, na verdade, é rapidez. E eu acho que isso o doutor vê muito no consultório também, né. É tipo assim, a pessoa, tem muitas pessoas que não têm o hábito do autocuidado.
E aí chega no consultório, não, eu quero para amanhã, Exatamente. né? Essa urgência, né? E é onde as canetas veio, na verdade, assim, vamos dizer assim, atrapalhar um pouco, porque pela rapidez que acontecem as coisas, você, ao invés de você estar, fazendo as coisas por etapa, você tem que correr atrás do prejuízo, e é isso que é mais difícil, né, doutor? Exatamente, com certeza. E assim, né, como eu estava falando que as pessoas não têm esse acompanhamento, então, não tem um exame que foi feito antes para fazer a reposição adequada, né. Falando um pouco da parte da farmácia magistral, né, então o que que a gente pode utilizar disso, nesse processo de emagrecimento? Não é só o produto tópico, tem que fazer a reposição de proteína, uma vitamina C, não existe produção de colágeno sem Sem vitamina vitamina C. C, os antioxidantes, né, que a gente pode incluir nessas fórmulas para ajudar a gente também no processo de prevenção do envelhecimento e ajuda também no processo de melhora da flacidez depois que ela já apareceu, né. Mas é exatamente isso que o doutor está falando, a gente já vem, já conversou em outros podcasts também, né, com algumas nutricionistas e é um ponto comum, todo mundo percebe, não só, né, a questão da automedicação, né, e compra por outros meios, mas mesmo até aqueles pacientes que têm lá uma prescrição, mas essa necessidade de uma equipe mais multiprofissional, né, seja um nutricionista ou um dermato, para a pessoa, porque assim, eu acho que parte com um objetivo tão fixo, né, da perda de peso, e muitas vezes a pessoa não percebe todo um processo que vai ter que existir nesse meio do caminho. Ela não quer só perder peso, ela imagina que ela precisa só perder peso, mas na verdade ela quer ganhar saúde, né? Além da parte estética, que é importante também, Certo. claro, né, mas ela quer saúde, então ela tem que cuidar da alimentação, né, para conseguir, ela vai reduzir muito o que ela ingere, seja pelas canetas ou mesmo até, né, pelos os pacientes que fazem as bariátricas e tudo mais, né, que é uma mudança muito radical da alimentação. Isso que o doutor falou é exatamente esse sentido mesmo, um acompanhamento com o nutricionista. Se ele tiver um acompanhamento com o dermato já desde o início, é fundamental, né, mesmo que no caso ali do bariátrico, ele vai precisar fazer uma cirurgia para remoção, né, do excesso de pele, muitas vezes ele consegue evitar alguns pontos, fazendo lá uma atividade física ou uma suplementação, ele consegue diminuir essa necessidade, né, doutor? Com certeza. E assim, né, aqui em Rio Claro, a gente atua já a gente pega já mais esse paciente emagrecido, né. É difícil a pessoa procurar a gente, apesar da gente falar muito sobre isso, até nas redes sociais e tudo mais, que eles deveriam procurar já desde o início, aqui ele já chega em um momento avançado. Lá em São Paulo, na clínica onde eu atendo, tem a endocrinologista que vai promover o emagrecimento com esse cuidado. E daí a gente já consegue trazer esse tratamento desde o início, né. Bacana. Hã, e acho que essa combinação, é isso exatamente o que você falou, né, a endócrino, a nutricionista, a gente pelo outro lado, e claro, muitas vezes a cirurgia plástica vai ser necessária, né. Quando o emagrecimento é muito importante, não existe procedimento que vá recuperar aquela pele que esticou ali, né, e que acabou ficando um pouco além daquilo que a gente consegue resolver com os procedimentos minimamente invasivos, né. Mas, continuando nessa pegada de pele, firmeza da pele, assim, eu, por exemplo, desde pequena sempre falei assim: "Eu não vou ficar velha". Então eu sempre tive assim, mas hoje eu entendo que você ficar velha e envelhecer tem uma linha tênue aí, né. Exatamente. Então a gente, você pode envelhecer de uma maneira saudável, de uma maneira harmoniosa, né, e é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas através do autocuidado, através do acompanhamento com dermatologista, né. Inclusive existe uma pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, que os procedimentos com bioestimuladores e tratamentos voltado para a naturalidade cresceu muito no Brasil e no mundo, na verdade, né. O doutor percebe essa mudança também no consultório? Com certeza. Eu acho que o bioestimulador ele é fantástico, né. Não existe a gente injetar colágeno, a gente vai injetar algum produto que vai estimular a produção do seu colágeno. Ele vai provocar ali um processo inflamatório, que são os bioestimuladores, né. A gente tem 2 produtos que são
utilizados hoje em dia, que é a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático. São ah, formas diferentes de estimular esse colágeno. Então, eu sempre explico para as pacientes, independente do emagrecimento, né? A partir dos 30 anos, a gente para de fabricar colágeno, começa a perder 1% ao ano. Depois dos 45, isso vai aumentar ali para 3%, e depois da menopausa na mulher, nem se fale, né? Então, a gente precisa começar Beira mágica. a fazer esse banco de colágeno, sim que as coisas, que esse colágeno para de ser produzido. Então, uma pergunta muito comum é assim: com que idade que eu devo começar? Quando você perceber que já está começando a ficar um pouquinho de flacidez ali, e que o botox não resolve mais a ruga, né? E a ruga ela já não é mais formada por causa da contração muscular, mas sim pela flacidez de pele, que já tem uma ruguinha estática ali. E o bioestimulador é o mais indicado para isso, porque ele não transforma o rosto, né? Ele vai estimular a produção de colágeno sem fazer aqueles rostos insuflados. Eu costumo utilizar a palavra de naturalização facial, né? É. Porque a harmonização chegou de um jeito que as pessoas começaram a transformar a sua imagem, a forma com que ela se vê no espelho já não fica mais. Não é mais uma coisa natural. Não é ela, né? Não é mais ela. Todo mundo quer ficar igual. Então, não é essa a ideia. A gente precisa se ver da forma como a gente gosta, né, no espelho, mas sem se reconhecer, sem se transformar em outra pessoa, né? É exatamente isso, né. O Brasil é um dos maiores, mercados da estética do mundo, né. E é assim, grandes tendências são apontadas exatamente para isso, para a busca do tratamento mais natural e mais personalizado possível, né. Surgiu hoje, né, porque passou uma onda aí que É, exatamente estava isso. E isso faz eu pensar muito nessa mudança de comportamento, né, porque antes as pessoas, buscavam a perfeição. Hoje a gente busca a preservação. E existe essa grande diferença, né. Hoje parece exatamente isso, que as pessoas estão mais preocupadas com a naturalidade de tudo, né. E o doutor acredita que estamos entrando na era mesmo da preservação da beleza, e não daquela correção e daquela busca, assim, por parecer com alguém. Com certeza, né? Eu acho que o cão da Angelina Jolie já eu parou de ser a busca número 1 das mulheres? olha, você sabe que eu acho que é uma questão de público. As minhas pacientes, elas não buscam isso, mas eu acho assim, né? Aquilo que a rede social hoje, ela é uma vitrine. Então a gente fala daquilo que a gente acredita e a pessoa ela compra você antes de comprar o produto. Então, como eu falo muito sobre isso, sobre cuidar da questão da saúde da pele e de preservar as suas características ali, né? A paciente não me procura para fazer um bocão, porque ela sabe que eu não vou fazer. A gente, às vezes, tem que falar não, né? É um posicionamento É que você isso, deixa claro ali. exatamente, é uma questão de posicionamento. E daí, você vai falar assim: mas tem muita gente que faz hoje. Você não se preocupa com isso? Não, porque a pessoa que vai lá na clínica e que me procura, ela não procuraria outro, né? Que pensa de uma forma diferente, que faz de uma forma exagerada, assim como o que vai lá não vem aqui, né? Claro, a gente gostaria de transformar a cabeça dessa pessoa para que ela pudesse se reconhecer ao invés de se transformar. Exato. Mas tem sido uma tendência, assim, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, eu acredito que as pessoas hoje estão sim buscando um tratamento mais natural, né? Eu e o André, nós gostamos muito de assistir aquele programa do Pocher, aqueles desastres do bisturi. Então a gente acompanha, assim, umas coisas, assim, muito absurdas, né. Ali também já vai, acho que é um extremo, né? Semana passada mesmo apareceu uma que tinha feito mais de 20 cirurgias para aparecer com uma tal artista que ela gostava, tal. E é exatamente nesse ponto que eu ia falar com o doutor. Como que é para o doutor falar: "Não, até aqui a gente chega, daqui para frente não é mais você"? Porque o mais interessante dos procedimentos estéticos é exatamente isso, né, você conseguir falar para a pessoa
E ela tem que estar bem, se reconhecendo no espelho e não procurando outra pessoa. Que é melhor para Com você. certeza. Eu acho que o não ele vem naturalmente, né? Eu não sei, eu não tenho uma técnica para falar não. Eu acho que ah, como que eu costumo fazer isso? A gente escuta, né, o que o paciente quer melhorar, e pondera o que é possível, o que não é possível, associação de tecnologia com um preenchedor, com um bioestimulador, mas eu sempre coloco o paciente na frente do espelho. Então, eu dou um espelho para ele, ele vai olhar, essa maioria é mulher, né? Ela vai se olhar e ela vai falar assim: o que que te incomoda? O que me incomoda, geralmente, o movimento que a mulher faz é assim: ó, eu queria que fizesse isso aqui. Né? E daí ela acha que fazer isso aqui é colocar produto aqui, é colocar produto aqui embaixo, e na verdade não é, né? É exatamente isso, é erguer. E daí eu mostro para ela aquilo que é possível. Eu falo assim, ó, erguer desse jeito, não tem como. A gente precisa, pode sim fazer alguma coisa que vai erguer um pouquinho, que vai melhorar a qualidade de pele, e a gente vai melhorar. Agora, para fazer isso que você quer, não tem como, né? A gente explica. Claro, com muita, como que eu posso dizer? Tá. Muito tato, porque também tem que, não pode ser, Aí a né? expectativa da pessoa. Exatamente, Já né? vai lá e você fala assim: "Nossa, o doutor falou que eu não tenho jeito". Ele acabou comigo, né? Não, não é essa a ideia. Claro, tem pessoas que vão precisar fazer ali uma cirurgia, fazer alguma coisa que trate a musculatura, né? Que erga aquilo. Mas, eu acredito que, principalmente com os bioestimuladores e lasers que a gente tem na mão hoje, se a gente começar na idade certa e for cuidando, a cirurgia facial vai ser uma coisa muito específica, né? Para pacientes muito, hã, como que eu posso dizer? Pessoas que realmente nunca fizeram nada, né? Eu acho que os procedimentos hoje entregam resultados fantásticos. E o doutor comentou, né, um detalhe, né, a maioria público feminino, né. Continua sendo, né. Eu vejo pelo atendimento aqui na farmácia, eu acredito que também seja assim no dia a dia da clínica. Embora nós homens, né, devagar, acho que está tendo uma procura um pouco maior, ainda muito mais tímida, né, mas está tendo essa preocupação de se cuidar mais, né. Sim, Acho que até porque as mulheres estão se cuidando muito, né, então a gente tem que começar a se cuidar também, exatamente. né, afinal, né, tem que tomar alguns cuidados, né. Mas, em geral, ou na maioria, o que eu vejo aqui no balcão da queixa dos homens, vai muito do acho que de perda mesmo de peso, eu não sei, parece a impressão que eu tenho, talvez seja errado. É uma coisa que acontece ou incomoda mais a mulher, essa flacidez pós-perda de peso, do que para o homem. Parece que o homem, não sei se pela testosterona, pela musculatura, parece que essa perda se concentra mais na barriga e tal, o rosto fica até menos aparente, menos envelhecido do que a mulher. A mulher perde menos peso e já aparenta mais, né. Mas eu vejo muito a questão dos homens lá, pálpebra, né, e cabelo, né, que é uma Exatamente. grande dificuldade, né. Você sabe que, assim, ó, os homens têm se cuidado mais sim, eu percebo isso de uma forma bem importante hoje em dia, e a queixa principal é o cabelo, É. né. Antes eles deixavam cair totalmente para depois ir atrás, e daí às vezes nem o transplante capilar dá jeito, porque você precisa ter uma área doadora, né. É. Hoje não, os homens eles já têm buscado esse tratamento um pouco mais cedo, é que assim, ó, o homem não gosta de falar que faz. A mulher, ela vai lá, faz o procedimento e ela conta para as amigas. O É. homem não, ele vai, faz e ele fala que ele tá bonito daquele jeito porque é natural. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Ponto, né, um procedimento de entrada aí que é a toxina botulínica, que vai tratar aquelas ruguinhas que são mais dinâmicas, com um resultado natural, eu falo assim, ó, você tem que olhar no espelho e perceber que fez. Agora, as outras pessoas não. Mas isso é mulher também, né? Aquela sobrancelha erguida, assim, não é bonito para ninguém. Mas o homem. Faz um tiro. Isso, fica legal, né? Mas os homens, eles têm um pouco mais de medo da dor, né? Eu acho que a gente sente muita dor, nós homens, né? A gente tem uma sensibilidade maior. Elas não são sensíveis, verdade, tá certo. Então eles querem um procedimento com menos agulha, um bom resultado e um resultado mais natural.
E o cabelo, né, que é uma queixa que é muito comum. Ele vai falar assim: "Ah, mas não existe mulher com queda de cabelo?" Existe, mas o cabelo da mulher, por ser comprido, ele cai e se prende aos outros, na hora que ela vai tomar banho, ela tira um monte. O homem com o cabelo curtinho, ele vai caindo durante o dia, ele não percebe. Então não tem aquela percepção aguda da queda, e daí às vezes ele demora um pouco mais para procurar. A mulher já não, ela vai mais cedo. Então, talvez seja esse o motivo do homem não se preocupar tão cedo, ou porque também nunca ninguém falou. Sabe qual que é a principal coisa que o homem fala? "Meus amigos estão tirando sarro". É, E daí ele vai atrás. o amiguinho, né? "É, eu sento, já estão vendo aqui meu cabelo, estão falando que eu tô ficando careca". A hora que começa a ganhar, é a hora que tem que correr atrás Que ele dele. corre É. Mas o atrás, às pior vezes é que não tá. muitas vezes é fato mesmo, não é uma coisa que incomoda particularmente, né, é uma coisa que incomoda você, o seu grupo de amigos lá, você ganhar apelido, então ninguém quer É isso, né, verdade. poxa. Mas uma coisa importante que o doutor falou foi assim, de como os procedimentos fazem mais resultados. Eu costumo dizer que eu sou a louca do autocuidado. Desde muito cedo eu sempre tive assim essa busca por realmente estar me cuidando. Hã, Quando eu era mais nova, assim, até pré-adolescente, eu fazia assim, a minha avó fazia muitas alquimias, né, ela fazia muitas misturas, assim, que são receitas, assim, que eu tenho até medo de falar para o doutor, o doutor vai achar, assim, um absurdo dos absurdos, né. Mas, tipo assim, eu costumo contar que a minha avó fazia astringente para mim com pinga e era pinga, pepino e como chama aquela pedra? Pedra Pona? Não, eh, esqueci o nome. Melhor esquecer. É, é melhor esquecer. E eu costumava passar no rosto também, não se assuste doutor, e o que eu falo, tá, é o que eu fiz e sei dos riscos que eu corri, não é para você fazer também. Mas eu costumava passar no rosto leite de mamão. A hora que riscava uma mão, eu passava no rosto. Lavar o rosto com a primeira água do arroz, sabe, aquelas coisas assim. Então eu sempre fui a louca do autocuidado. Hoje, nas redes sociais, eu tento passar para as mulheres isso, que o importante é o autocuidado e para você chegar num resultado, esse autocuidado faz muita diferença no consultório também? Ah, com certeza, né. Eu acho assim, acho não, né, o que a gente percebe é que Desde se você começar a usar pelo menos um filtro solar já desde cedo, você já vai ter uma pele muito melhor do que uma pessoa que nunca usou, né. Mas a gente não pode culpar as pessoas também, porque filtro solar chegou, na verdade, essa consciência de que tem que usar o filtro solar todos os dias nos anos 90. E o filtro Antes de disso nem qualidade, acho tinha. que um tanto É, depois ainda, né, que você um tinha uns tanto filtros solares que depois. eram um toque muito ruim, né. Exato, e era muito Desagradável. caro também, né. Então, hoje em dia a gente não pode falar que não tem orientação, mas, eu tenho 42 anos. Quando que eu fui começar a usar filtro solar? Sei lá, aos 30? A gente não fazia isso, não tinha essa orientação desde cedo. E eu acho legal que as meninas hoje, né, já estão ali entre os 10, 11 anos, elas querem fazer o skincare, né, então, isso é muito legal, porque elas chegam no consultório querendo usar um produto, claro, elas já compraram um monte de coisa no TikTok, que a mãe fica maluca, mas daí a gente orientando, elas vão fazer. E isso é legal, porque elas vão ter uma pele muito melhor lá na frente, a prevenção, né, hoje em dia, a gente fala muito mais sobre prevenção do que sobre o tratamento em si, né. Ninguém vai passar, lembrei, cânfora. Então Ninguém vai passar pinga cânfora no exato, rosto, né, mas existem a as hoje em dia é muito mais fácil também, né, exato. também, tenho que deixar claro também pela condição financeira também que não ajudava muito, então eu usava ali o que tinha, e a minha avó era, assim, uma pessoa que me acompanhou muito, que me apoiava muito e estava sempre ali nas minhas loucuras, né. Mas o fato que eu queria dizer mesmo é isso, eu sou louca do skincare, eu sempre sabe, eu até assim, demoro a fazer vídeos, porque eu falo assim: "Gente, é muito repetitivo, eu tô sempre aqui limpando o rosto, passando alguma coisa, sempre fazendo a mesma coisa", e eu falo assim, falo até para o Marcelo, eu falo assim, que o Marcelo,
me dá essa assessoria, né, e eu falo assim: "Cara, eu vou fazer vídeo fazendo skincare de novo". Vai fazer de novo, porque as pessoas vão copiar. Mas é uma rotina que Isso é o mais para importante. ser simples até, né, não precisa Sim, ser nada tão complexo, né, nem alquimias, né, que são um exemplo de uma É um do exemplo, passado, eu quero deixar bem claro que é um exemplo para mas não ser seguido. mas hoje, de fato, você encontra na farmácia de manipulação, você encontra no TikTok, exato. você encontra em muitas lojinhas por aí que com uma pequena orientação, a pessoa vai saber direcionar para um produto que vai, servir melhor para a pele dela, enfim, né, não é nada tão complexo para fazer o simples e o básico ali, né. Lógico que uma necessidade especial vai depender de uma orientação mais própria, né, mas para um protetor solar, né, É, então eu acho uma assim, coisa as mais dicas simples, né. simples são o quê? Usar se a gente tivesse que definir um tratamento básico, uma higienização adequada, um filtro solar, um hidratante, as pessoas confundem muito, né? "Ah, minha pele é oleosa, eu não posso usar um hidratante". Tem que usar o hidratante, né? Porque o hidratante ele não vai aumentar a oleosidade. Hidratação e oleosidade são coisas diferentes. Então, vai usar um hidratante e vai usar algum produto que seja um anti-envelhecimento, um derivado aí de vitamina A, um retinol, alguma coisa assim. Claro que com orientação, você não vai dar isso para uma menina de 10 anos, como eu estava falando, até porque ela não precisa disso, né. Então assim, sim, a orientação é importante, mas o básico bem feito já dá um ótimo resultado. Uma higienização adequada é o filtro solar. Exato, Como o doutor falou, né, além do fato em si, né, do produto externo, né, eh, dando um passinho além, né, uma boa alimentação e hidratação é fundamental também Com certeza. para qualquer fase daí, né. E muitas vezes acaba que, eh, essa pessoa, esse paciente que está na busca de uma melhora, acaba às vezes não enxergando a sua necessidade, às vezes uma carência de um mineral, uma coisa assim que vai estar Exato. fazendo toda a diferença, né. Mas muitas vezes acaba dependendo também de uma orientação do profissional, né, para chegar nesse ponto, né. Com certeza. E assim, né, todo mundo sabe fazer dieta, né, viu lá na internet hoje até com o chat GPT você bota lá que você quer fazer a dieta e acha que está fazendo tudo certo. Não é assim, né. A nutricionista é importante, toda a orientação, que for personalizada vai ser sempre muito melhor, né. eu costumo dizer, assim, que o primeiro passo que o doutor disse, né, do autocuidado de skincare, é assim, é um sabonete adequado, uma água micelar, agora puxando um pouco para o meu Exato. lado, a água micelar vitaminada é maravilhosa, né. Nós temos a água micelar com vitaminas A e E, excelente, e protetor solar sempre, né, Todo dia, né. é sempre assim. Estamos chegando ao fim, foi tão gostoso, a gente nem viu a hora Nossa, passar. foi rápido. E hoje nós estamos deixando um uma reflexão muito importante para você. Emagrecer, envelhecer, é é tudo uma questão de acompanhamento, né, doutor? Exato. A gente tem que se reconhecer e se aceitar na frente do espelho. Então é isso que eu quero deixar essa mensagem para vocês. Me corrija se eu estiver errado, doutor. É isso mesmo? Não, com certeza. Eu acho assim, né, tudo começa nesses pontos que a gente conversou aqui, né, desse cuidado para o emagrecimento, durante o emagrecimento, não é só o tratamento da flacidez depois. Mas é claro que no pós-emagrecimento, a gente tem muita coisa que a gente pode oferecer em relação a tecnologias, a gente pode fazer endolaser, que é um laser que a gente faz lá por dentro da pele, que queima gordura e também, hã o endolaser que ele então vai queimar gordura e também vai promover ali uma retração de pele, ultrassom microfocado, o próprio bioestimulador injetável, os lasers para qualidade de pele, porque não adianta nada a gente tratar lá dentro, mas a parte que está ali por fora não tá legal, né. A Hã, sustentabilidade, né, exato. o sustentato daquilo que a gente está Sim, fazendo. mas assim, ó, a tecnologia ela tá aí para ser usada, mas não adianta nada a gente querer tratar a superfície se lá dentro não tiver legal, né. Aquela pergunta que nem você falou, pergunta de homem, mas dói isso? Tá. Não dói nada. Não, Olhem tem sem medo. você sabe que São procedimentos feitos dentro da clínica mesmo. exato, é. É. Um procedimento que homem busca muito é o ultrassom microfocado, porque não tem agulha, uma pomadinha anestésica,
já é suficiente para que a gente consiga fazer com bastante tranquilidade. Mas o ultrassom microfocado, ele seria mais para gordura localizada, para estimular a pele. Não, para Firmeza, flacidez, né? pra Porque ele firmeza da estimula a pele. produção de colágeno também, trata a musculatura. Então é uma combinação. Ó o olhinho do André brilhando. E sem dor. Isso não é só para quem está ouvindo, é para a gente também. É lindo. André, Mas você aproveitando tá que é um super professor. bem. Mas é como a gente está falando aqui. Eu também 51 anos, então. Se cuidar, né? Não, com certeza. Eu acho que cuidado ele tem que começar a partir do momento que não é a questão da idade, né? A gente tem que se cuidar pela questão da saúde em primeiro lugar, né? Então o emagrecimento com as canetas é importante, às vezes com a própria cirurgia, que tem momentos que ela é necessária, para cuidar da saúde. Veio a flacidez, a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer, né? Uma gama enorme aí de tratamentos e procedimentos para poder fazer com que você se olhe no espelho e se enxergue novamente do jeito que você gostaria, né? Exatamente isso, gente. O que vocês têm que guardar. O autocuidado não é você tentar ser outra pessoa, é você continuar se reconhecendo com saúde, vitalidade e qualidade de vida. Até a próxima, muito obrigada. Casos, Obrigado pela oportunidade de poder participar. obrigado.